Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa Masterclass de Perícia Elétrica. Nós teremos muito conteúdo sobre perícia elétrica judicial e extrajudicial. Nesse evento, você vai ter a oportunidade de se diferenciar empreendendo no setor elétrico, oferecendo serviços de consultoria ou então de perícia elétrica, indiferente de você já ter empresa ou está começando agora. Mas afinal, para quem é esse evento? Para profissionais do setor elétrico, eletrotécnicos, tecnólogos, engenheiros, profissionais com formação na área elétrica que já empreendem ou então que desejam empreender. Se hoje você procura uma renda complementar com valores de serviço que podem ultrapassar R$ 600 a sua hora técnica, ou então aumentar o seu faturamento, podendo ultrapassar mais de R$ 30.000 trabalhando com uma estrutura compacta e com baixo investimento, eu posso garantir para você que você está no lugar certo. Nessa aula, nós vamos começar falando sobre como que você pode vender serviços de consultoria ou então de perícia elétrica. Mas antes, deixa eu apresentar para você como que vão ser os próximos dias, os nossos próximos encontros. Tanto eu quanto o engenheiro João vamos estar conduzindo esse evento com vocês. Vamos começar falando sobre os motivos para você se especializar em vendas e também em gestão comercial. Imagine o seguinte, a sua empresa é como se fosse um corpo humano que tem diversos órgãos. Só que muitas pessoas acabam não dando atenção devida para algumas coisas. Por exemplo, é como se a área comercial da sua empresa fosse o coração do negócio. Você precisa olhar para essa imagem e pensar o seguinte: qual desses órgãos não está funcionando de maneira correta na sua empresa nesse momento? Nós vamos começar falando sobre a área comercial nessa primeira aula. Por quê? Isso é extremamente importante. É o que vai colocar dinheiro no bolso da sua empresa. Talvez hoje você esteja com dificuldade para alavancar a sua empresa, indiferente de já estar empreendendo há 5, 10, 20, 30 anos. Esse é um problema de muitos profissionais. Acabam focando muito somente na área técnica e deixam de lado outras coisas importantes que fazem com que a sua empresa realmente cresça. É preciso olhar mais do alto e entender que, fora a área técnica, tem muita coisa para que a sua empresa possa alavancar. Eu costumo dizer que a parte técnica representa menos de 30% daquilo que vai fazer com que você tenha resultado. E essa aula é estratégica e intencional para te mostrar isso, assim como as próximas duas aulas, onde nós vamos estruturar a sua empresa. Mesmo que você esteja começando agora, tudo que eu vou passar se aplica para você. Você vai poder, já na fase inicial, ajustar isso tudo. E a grande sacada, a grande questão é como, com uma estrutura compacta, fazer uma gestão comercial. E é isso que nós vamos conversar. Você vai poder, depois dessa aula, entender como estruturar isso de maneira simplificada. Nesse momento, é importante você entender que existem dois tipos de venda. Uma negociação que está classificada como transacional, estou falando dos tipos mais simples, mas o que seria essa negociação transacional? É aquele tipo de venda que você gasta pouco tempo para explicar o serviço. O interessado já sabe praticamente o que ele quer. Então, vou te dar um exemplo. Uma contratação de um eletricista para trocar uma resistência de um chuveiro. Isso aqui, você já sabe o que quer, o eletricista vai te explicar e vai te dizer basicamente quanto custa o serviço, caso você esteja contratando um serviço como esse. Agora, no nosso caso, o que nós fazemos no mercado de consultoria ou de perícia elétrica, ou melhor, deveríamos fazer, é uma negociação consultiva. É aquilo que você gasta mais tempo para explicar o serviço. E existem muitos casos onde o interessado tem muita dúvida ou insegurança em relação àquele serviço. E mais tempo nós temos que nos dedicar para quebrar essas objeções. Deixa eu te dar um exemplo. Eu trabalho com laudo para crédito de ICMS. Hoje eu atendo indústrias com faturas de energia que começam em R$ 1.000 e ultrapassam R$ 5 milhões. Tem clientes em 12 estados do Brasil. Como que eu consegui esses clientes? Não foi somente tendo conhecimento técnico, foi entendendo como que eu precisava negociar com essas empresas. E essas negociações são negociações consultivas. Não tem como você visitar empresas que estão em diversos estados. O custo seria muito alto. Visitar antes de fechar negócio. Muitas dessas negociações, a grande maioria, foi feita por telefone. E você precisa entender nesse momento que, para negociar com grandes empresas com telefone, a metodologia é diferente. Você tem que ter alguém fazendo isso, e se você não tem dinheiro para contratar essa pessoa, você precisa então aprender a fazer. Senão, você nunca vai crescer a ponto de contratar alguém para fazer isso por você. E é exatamente por isso que nós estamos começando essa Masterclass de perícia elétrica pela área comercial, porque isso vai te ajudar a colocar dinheiro na sua empresa, e se você está começando agora, vai te ajudar a não cometer o erro que a maioria dos profissionais do setor elétrico cometem ao empreender. O que você precisa fazer na prática? Se você já empreende, você precisa olhar para todos os serviços que você oferece,
Por exemplo, nesse caso aqui, laudo para crédito do ICMS, projeto elétrico, correção de fator de potência, sistema de energia solar fotovoltaica, manutenção de subestação, laudo de certificação elétrica para condomínio, laudo de SPDA, de todos esses serviços, quais você vem fazendo uma negociação transacional ou pode vir a fazer e quais você vem fazendo uma negociação consultiva. O que eu quero te dizer é que, na prática, todos os serviços que nós oferecemos na área elétrica precisam passar por uma negociação consultiva, se você quiser se diferenciar. E essa negociação consultiva pode ser de diversas formas, através de um conteúdo que você envia para o cliente, para que ele possa assistir. Isso pode ser um post em um blog, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa que aumente a sua autoridade. É importante você entender o quanto o marketing vai te ajudar a crescer e aumentar o valor percebido na sua hora técnica. Isso é o que nós vamos conversar na próxima aula. Mas nesse momento, você precisa entender que o marketing vai te ajudar a diminuir o esforço, atraindo as pessoas certas que queiram contratar o seu serviço. Só que de nada adianta o marketing atrair as pessoas se quando as pessoas chegarem na sua empresa, aquele lead, aquela pessoa interessada no seu serviço, você não conseguir fazer uma negociação adequada, não conseguir fazer uma negociação consultiva. Simplesmente ir lá e passar um orçamento sem entender as dúvidas, as dificuldades daquela empresa. Isso vai fazer com que você perca valor percebido e acabe reclamando, assim como muitos profissionais reclamam, dizendo que, poxa, tem pessoas passando um orçamento 2, 3 vezes menor do que eu vou tentar diminuir para ser mais competitivo e acaba perdendo o lucro da empresa, não cresce e fale em pouco tempo. É importante que você compreenda o que nós estamos falando em níveis muito profundos. Se você não compreender isso, você vai continuar pecando em alguns aspectos. Quando eu falo, não é o que eu estou falando, é entender a importância de ter uma área comercial estruturada, a importância de ter o marketing ajustado para atrair pessoas para a sua empresa, para que você possa mostrar o seu trabalho e oferecer o seu produto ou serviço. Após fazer essa classificação, o que você precisa fazer? Entender a diferença entre prospecção ativa e prospecção passiva. O que seria isso? Por exemplo, na prospecção ativa é quando você faz o contato com o interessado. Pode ser através de uma lista de telefone, uma base de dados que você tem. No meu caso, eu trabalho muito com laudo para crédito do ICMS. Antigamente eu tinha o quê? Uma lista que eu ia ligando para as indústrias em diversos estados para oferecer esse tipo de serviço. É uma prospecção ativa. Agora, o que é uma prospecção passiva? É quando o interessado no seu serviço te procura. E isso pode ser através de uma estratégia de marketing. Por exemplo, você faz uma campanha no Google e através dessa campanha no Google você atrai pessoas. Você tem um valor que você paga por lead, ou seja, por pessoa que o Google te entregou. E aí você vai metrificar isso. Por exemplo, você está gastando R$100 para atrair 10 pessoas para a sua empresa, 10 contatos, pessoas que vão pedir um orçamento. Legal. O que significa isso? Que o teu custo por pessoa é de R$10. Só que tem uma taxa de conversão em relação a quantas dessas pessoas você vai enviar um orçamento. Pode ser que você envie o orçamento somente para 5 pessoas e as outras 5 ou não te respondam ou não tenham interesse no seu serviço e aí você acaba perdendo eficiência. Então o teu custo por orçamento acaba sendo de R$20. E aí você precisa medir o seguinte: de cada 5 orçamentos que eu envio, quantos orçamentos eu estou aprovando? Nesse mesmo cenário, de 10 pessoas que entraram em contato, pode ser que você aprove um orçamento. E aí o que significa isso? Que aquele orçamento enviado teve um custo para você que foi o total que você gastou na campanha do Google. Ou seja, o custo para enviar esse orçamento foi de R$100. Só que, para cada orçamento enviado, depois você vai metrificar quanto que foi aprovado. Você precisa enviar 4 orçamentos para aprovar um, então, se você gasta R$100 para enviar cada orçamento, significa que cada cliente que você adquiriu através dessa prospecção passiva está representando para você um custo em campanha de marketing de R$400, porque você enviou 4 orçamentos para aprovar um serviço. Esse é um canal de vendas que você pode ter. Ou seja, um canal de atração de pessoas e você vai vender para essas pessoas através desse canal de venda. Só que pode ser por prospecção ativa também. Ao invés de fazer uma campanha de marketing, pode ser que você queira pegar o telefone e ligar para essas pessoas. Existem alguns serviços que você vai conseguir fazer isso. No entanto, no setor elétrico, tem diversos serviços que é muito difícil fazer isso. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha com correção de fator de potência. É muito difícil você ficar ligando
para as indústrias, pedindo: oi, tudo bem? Meu nome é Daniel. Você tem como mandar uma cópia da sua fatura de energia elétrica? Eu quero ver se tem oportunidade de economia, se você está gastando com correção com multa por energia reativa ou não. Obviamente que você vai ter muito mais dificuldade para fazer isso. Por quê? As empresas não saem enviando uma cópia da fatura de energia elétrica para qualquer pessoa que está entrando em contato com elas por telefone. Agora, se você tem um serviço que as empresas precisam disso, são auditadas, como, por exemplo, o laudo para crédito do ICMS, obviamente que fica muito mais fácil. Também é difícil fazer essa prospecção ativa ligando e perguntando: oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu trabalho com um projeto elétrico. Você, por acaso, está precisando de um projeto elétrico? Imagina alguém entrando em contato com você. O que você diria? Sistema fotovoltaico. Oi, tudo bem? Você gostaria de instalar energia fotovoltaica? Não quer dizer que não dá certo isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, que algumas coisas você vai entrar em contato com muitas pessoas para vender um serviço e outras coisas você vai entrar em contato com muito menos pessoas para poder vender esse serviço. E o que você precisa refletir sobre isso? Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que eu faço, mas você precisa pegar todo o apanhado de serviços que você pretende oferecer, caso você queira empreender, ou então, se você já empreende, tudo aquilo que você oferece, olhar do alto e pensar o seguinte: de todos esses serviços, quais são os que eu vou fazer prospecção ativa? E quais são os que eu não vou fazer prospecção ativa? E aí, você vai usar essa tabelinha aqui. Através dessa tabela, você vai entender o seguinte: desses serviços, quais você vai fazer uma negociação transacional, quais você vai fazer uma negociação consultiva, e desses serviços que você decidiu que vai ter na sua empresa, quais você vai fazer prospecção ativa e quais você vai fazer prospecção passiva. Esse pequeno ajuste pode mudar o seu jogo empreendendo. A maioria das empresas do setor elétrico não fazem isso. Negociam de qualquer jeito, todo e qualquer tipo de serviço. Apareceu um serviço novo, vai lá e faz, fica preso, tem que pesquisar um monte de horas porque é algo que aparece muito esporadicamente, não tem padronização na sua empresa, tem uma área comercial muito ruim e tem uma área de marketing muito ruim. É só você observar as pessoas que empreendem, que estão próximas de você. Você vai perceber isso que nós estamos conversando. A maioria delas dá foco em aumentar a quantidade de serviço, sai gastando dinheiro, comprando equipamento caro, oferecendo serviços que dependem de outras pessoas. Ah, se eu pegar esse serviço, eu busco um parceiro para trabalhar comigo. Não caia nessa. Aí chega lá, o parceiro te deixa empenhado, você assumiu o compromisso com o cliente, é só dor de cabeça e você não consegue crescer. Tudo isso que eu estou falando para você aqui está relacionado com serviços com baixo investimento, com alta lucratividade e que a barreira de entrada é muito alta. Ou seja, as pessoas têm medo de trabalhar como perito judicial. Por quê? Vai ter que fazer um laudo para o juiz, mas é muito mais simples do que parece. As pessoas têm medo de trabalhar com laudo para crédito do ICMS. Por quê? Tem medo de fazer um laudo para uma empresa que tem uma fatura de 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Mas, quando você entende tudo isso, entende como negociar com essas empresas, fica tudo muito mais fácil do que parece. Eu creio que agora já esteja claro isso. Você precisa aprender a vender e também a fazer a gestão comercial, que é o que nós vamos conversar nesse momento. Como que você pode fazer uma gestão comercial. E a grande questão é que, nesse momento, você precisa se questionar: quanto de tempo você está gastando para fazer a gestão comercial da sua empresa? Se você está empreendendo agora, eu quero que você se faça outra pergunta: quanto tempo do mês você vai se dedicar para olhar a área comercial? E o que é extremamente importante que você compreenda? Que quando a gente fala em gestão, é como se você fosse o gerente da área comercial. A sua empresa, mesmo que você seja uma pessoa trabalhando, você tem que ter um gerente comercial, você tem que ter um gerente da área de marketing, um gerente da área técnica, um gerente administrativo, um gerente financeiro, um gerente de planejamento estratégico para que você possa crescer ao longo do tempo, mesmo com uma pessoa só. Então, como fazer isso? Trocando o chapeuzinho que você tem. Você vai dedicar uma parte do seu tempo para ser o gerente da área técnica, vai dedicar também uma parte do seu tempo para ser o gerente da área de marketing e também o gerente da área comercial. Só que, se você não tem dinheiro para contratar alguém para trabalhar na área comercial, quem que vai ter que vender? Obviamente que você. Alguém tem que vender na sua empresa para que você possa crescer. Então, você tem duas opções. Ou você contrata alguém, ou então você aprende a vender. O melhor caminho é você aprender a vender, porque isso é uma habilidade que vai fazer muita diferença na sua vida ao longo do tempo, e depois você vai ensinar outra pessoa. Da mesma forma, gestão comercial.
No meu caso, eu fiz uma especialização em gestão comercial e foi o melhor investimento que eu fiz. Por quê? Eu aprendi a fazer diversos tipos de canal de venda. Tá dando errado desse jeito? Ok, muda o canal de venda, vamos vender desse formato, analisar, metrificar, são coisas que vão mudar muito o seu jogo também. Então estude vendas. Como que você pode aprender isso? Livros, canal do YouTube, observando pitch de vendas. Hoje em dia tem muito material gratuito na internet que pode te ajudar com isso. Assim como essa aula. Eu tenho certeza que se você aplicar o que nós estamos falando aqui hoje, muita coisa já vai mudar na sua empresa amanhã. Então aproveita, se dedica, é um conteúdo muito do básico ao avançado que nós estamos conversando aqui. E é importante que você entenda quais são os erros de quem presta serviço de consultoria elétrica, obviamente para que você não cometa esses erros. Eu vou compartilhar com você um pouco da minha visão em relação a isso. A maioria dos profissionais que fazem consultoria erram muito na área comercial. Por quê? Eles passam grande parte do tempo, em torno de 85%, 90% do tempo, só focados no serviço, gastando o seu tempo fazendo o serviço ou então estudando questões ligadas à parte técnica. Um conteúdo como esse, uma live como essa, um treinamento, ele não tem tanta audiência quanto o conteúdo técnico. Por quê? As pessoas não querem aprender a parte comercial. Isso dói para muitas pessoas. É um desafio muito grande. E elas gastam mais tempo aprendendo coisas mais difíceis que não trazem tanto resultado. Então olha para isso e imagina o seguinte: onde está o seu tempo hoje? Quanto tempo você passa tentando vender? Quanto tempo você passa fazendo a gestão comercial? Quanto tempo você passa fazendo o planejamento estratégico? O que eu posso te dizer é que a grande maioria dos profissionais passa muito tempo, em torno de 85%, fazendo o serviço, ok? Ou então estudando algo sobre isso, pouco tempo tentando vender e fazendo pouca gestão e muito menos tempo tentando melhorar a empresa. Se você entender que isso aqui está extremamente errado, você vai melhorar muito o seu jogo profissional. E agora, o que você precisa fazer? Nós vamos falar sobre matriz de tomada de decisão. O que significa isso, Daniel? Você precisa olhar mais do alto a sua empresa e o seu momento atual e pensar da seguinte maneira. Caso você queira melhorar, se você não quiser, continua tudo como está. Mas se você quiser melhorar, você precisa olhar mais do alto. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você estivesse no primeiro andar olhando para baixo, o que você conseguiria ver? Uma área muito pequena. Por quê? Você está em uma altura muito baixa. E quando você está muito focado em somente oferecer serviço e não entende que você tem uma empresa, e a partir do momento que você faz consultoria, abre um CNPJ, você tem uma empresa, você precisa olhar a empresa como um todo. O que acaba acontecendo se você olhar somente a parte técnica? O que você vai enxergar é muito pouco. E isso vai afetar muito o seu faturamento. Você não vai crescer ao longo do tempo. Você vai ficar somente na atividade operacional. Isso não acontece somente no setor elétrico. Isso acontece com médicos, com dentistas, com advogados, com profissionais autônomos, profissionais liberais, pessoas que são especialistas nas suas áreas. Por quê? A universidade não nos ensina isso e nem vai ensinar muitas vezes. Se a gente olhar uma universidade federal, a maioria dos profissionais precisa ter dedicação exclusiva. Então, esses profissionais, por não trabalharem em outros locais, eles desconhecem a realidade do mercado. Eles não sabem vender na grande maioria dos casos. Por quê? Eles não exercitam isso diariamente. Eles não têm empresas. E aí isso, muitas vezes, impede que ele possa te dar um conselho sobre algo que ele não faz. Só que, pelo fato dele ser professor, você acredita que ele tem experiência em tudo, o que na realidade não é uma verdade. Da mesma forma, em universidades particulares, às vezes você tem alguém que é concursado, trabalha em um local, que dá aula à noite e que vai te falar sobre como você vai vender serviço ou empreender. Só que essa pessoa não vende, então você não tem como aprender com quem não faz. Isso é extremamente importante que você aprenda e compreenda, porque você vai aprender o que cada pessoa tem de melhor para te oferecer de acordo com aquilo que ela faz na prática. E detalhe, estude se ela realmente faz na prática. Agora, em relação a essa matriz de tomada de decisão, o que você precisa pensar? Você precisa se questionar, olhar a sua empresa e fazer algumas perguntas que são extremamente chaves para que você possa ajustar as coisas daqui para frente, caso você queira melhorar. E se você está começando agora, excelente, porque você está muito à frente da maioria. O que eu estou falando aqui, existem profissionais com mais de 10, 15, 20 anos empreendendo, ou até mais tempo, que não entenderam ainda isso, estão sofrendo, estão caminhando para a falência por não ter humildade para entender isso que nós estamos conversando. É um tema extremamente complexo que está fazendo com que muitas pessoas entrem em processo de falência.
Complexo em que sentido? Dedicar atenção, não em grau de dificuldade. Essas simples perguntas podem mudar o seu jogo. Nós vamos fazer agora uma análise com base em um caminho crítico. O que você precisa fazer? Se questionar. Nesse exemplo aqui nós temos 6 perguntas. Quais são os serviços que você oferece que não geram lucro para a sua empresa? Se você está pensando em começar a empreender, você pode pensar da mesma forma. Quais são os serviços que você quer incorporar na sua empresa? Procure pesquisar com pessoas que têm resultado. As pessoas que não têm resultado também vão ter algo a te ensinar, mas observe sobre esse contexto do que nós estamos conversando. Veja também quais são os serviços que tomam muito tempo e que geram pouco lucro na sua empresa. Quais são os serviços que impactam no custo operacional da sua empresa? O que eu quero dizer com isso? Quais são os serviços que fazem com que você tenha que ter pessoas no seu quadro de funcionários para poder suprir uma demanda que surge eventualmente e que isso acaba não se pagando? Se você está em uma situação como essa, você precisa olhar e pensar o que eu preciso fazer em termos de contenção de custo operacional para que eu possa ter mais tempo livre e com isso escalar a minha empresa. Se questione também sobre quais são os serviços que você não consegue fazer prospecção ativa. Isso é extremamente importante. Por quê? Se você não tiver nenhum serviço que você pode fazer prospecção ativa, você não vai conseguir escalar tanto a sua empresa, você vai gastar muito com marketing. Veja também quais são os serviços que você pode oferecer sem ter que gastar com equipamentos caros. Tem muitas pessoas que compram analisador de energia, câmera de termovisão, equipamentos que são muito caros e que não têm muitas vezes demanda no mercado. Veja também quais são os serviços que têm baixa barreira de entrada, porque isso facilita para que novos concorrentes façam o que você faz. Essas últimas perguntas são extremamente importantes para que você possa refletir sobre a sua empresa. Então, vamos fazer um resuminho do que nós vimos até agora para que você possa montar isso na sua empresa. Vamos começar por essa planilha. O que nós temos aqui? Uma relação com diversos serviços, onde você vai poder colocar os serviços que você oferece ou pretende oferecer. Você vai listar quais são os serviços que você vai fazer uma negociação consultiva ou então uma negociação transacional. Ou seja, aquilo que a pessoa chegou, te procurou, você fala quanto é o valor do serviço, pronto, não gasta muito tempo com isso. Existem coisas que você pode encaixar nesse formato transacional, mas tenha muito cuidado nessa hora, tá? Tem muita coisa que você pode fazer de maneira muito simples para sair de uma negociação transacional para uma negociação consultiva te tomando muito pouco tempo. Depois, você vai verificar de todos os serviços que você oferece ou quer oferecer, quais são os serviços que você vai fazer uma prospecção ativa e quais são os serviços que você vai fazer uma prospecção passiva. Vai classificar e vai definir quais são as prioridades na sua empresa, ou seja, onde você vai colocar mais foco. E aí, nós vamos para aquela planilha, ou seja, você vai pegar essas perguntas e pode colocar outras perguntas aqui também e vai responder dando um peso, uma nota de 1 até 5 para essas perguntas. Por exemplo, laudo para crédito de ICMS, item 1. Quais são os serviços que não geram lucro para a empresa? Se esse serviço não me gerasse lucro, eu colocaria nota 5. Ele é um dos que menos gera lucro para a empresa. Só que isso não é uma verdade. Ele é o serviço que mais gera lucro para a minha empresa. Então, eu vou colocar nota 1 aqui. Legal? Show de bola. Agora vamos para um serviço, por exemplo, eu entendi lá atrás que trabalhar com correção de fator de potência não era um serviço que eu gostaria. Por quê? Eu teria que estar na indústria, apertando o parafuso, fixando os componentes, ou então ter alguém fazendo isso para mim. E a concorrência para esse tipo de serviço é muito baixa a barreira de entrada. Um eletricista pode ir lá, instalar uma célula capacitiva, colocar um temporizador, tirar da meia-noite até 6 da manhã, vai funcionar do mesmo jeito, só que o cliente não sabe das diferenças do que é uma boa qualidade de um serviço. Ou seja, quando você vai lá, faz um estudo de harmônica, isso pode reduzir o risco dessa célula capacitiva queimar e também o risco de explosão por ressonância. Considerando esse mercado, esse cenário, esses extremos, eu percebi que poderiam existir diversas diferenças de orçamento. E aí eu classifiquei esse serviço como sendo algo que não vale a pena oferecer pela minha empresa. Obviamente que você vai fazer o seu filtro com base nos serviços que você quer oferecer. É importante você entender a dinâmica da planilha, ou seja, menor nota para os melhores serviços, maior nota para os piores serviços, em relação a cada uma dessas perguntas aqui. No final, o que você vai fazer? Vai multiplicar, na realidade vai somar esses valores, e ao somar esses valores, você vai reclassificar essa planilha por ordem crescente. E ao reclassificar por ordem crescente, o que vai acontecer? Você vai saber quais são os serviços que você vai eliminar da sua empresa e quais são os serviços que você vai dar mais foco. Uma outra coisa que você precisa compreender.
Quando nós temos uma empresa, vamos imaginar uma grande corporação, o que nós temos? Um presidente dessa empresa, o CEO, temos diversas áreas, por exemplo, temos o gerente comercial, o gerente de marketing, o gerente técnico, gerente de RH, administrativo, financeiro, pesquisa e desenvolvimento. Cada área que tem os seus respectivos gerentes, por exemplo, no caso da área comercial, nós temos o vendedor. Tá? Temos as vendedoras, temos uma equipe, temos um time comercial. E quando nós olhamos isso e começamos a empreender, nós temos que refletir da seguinte forma: na minha empresa, quem vai fazer isso tudo? Obviamente que, se você está empreendendo sozinho ou sozinha, você precisa fazer isso tudo. Porque a sua empresa, olhando do alto, para que ela funcione de maneira adequada, ela precisa de todas essas áreas dando apoio, tendo uma certa sinergia para que você possa ter tração, escalar. É como se fosse uma estrutura, um carro que está funcionando. Existem diversos equipamentos, diversos componentes desse carro que precisam funcionar simultaneamente. Assim é a sua empresa. Se você olhar somente a parte técnica, você não vai conseguir crescer e escalar. Nesse contexto, o que você precisa ter em mente? Que a maioria das empresas hoje do setor elétrico trabalham nesse formato. E aí surge a grande oportunidade. Geralmente tem o presidente, o CEO, o dono da empresa, que é um empresa, não tem funcionário, não tem nem sequer um estagiário muitas vezes. Ele faz o serviço, ele organiza a empresa, ele controla o financeiro e ele também vende o serviço. Só que quando uma pessoa faz isso tudo, se ela não procurar se desenvolver, se ela não procurar estudar todas essas áreas, obviamente que ela vai deixar a desejar. E se ela não gostar de alguma dessas áreas, ela tem duas opções. Ou ela contrata alguém e aumenta o custo operacional, ou ela aprende a gostar. Quando eu comecei a empreender, eu cheguei à seguinte conclusão, que quando você monta uma empresa, você tem que aprender a gostar de tudo. Só que, para que você goste de tudo, você tem que olhar as coisas mais do alto, que é pensar no estilo de vida que você quer ter. No meu caso, eu tinha que bater ponto todos os dias de segunda a sexta. Eu não gostava daquilo. Eu trabalhava menos, mas era o meu sonho poder ter uma empresa onde eu pudesse ter clientes em diversas regiões do Brasil e pudesse trabalhar muito online, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Ou seja, a liberdade geográfica era uma coisa importante, escala, poder vender para pessoas em qualquer região e também, obviamente, não precisar bater ponto. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, então visito a família periodicamente, não me sentia confortável em tirar férias em período pré-definido, não podendo ir em outros dias que eu quisesse, não me sentia confortável em ter que acordar todo dia às 8 horas da manhã para trabalhar, porque eu funciono melhor à noite, gosto mais do horário noturno, isso é característica de cada pessoa, mas eu não me sentia bem, não me sentia bem nesse formato CLT. Espero nunca mais precisar voltar, tá? Obviamente que se for necessário vou voltar, mas eu tomei uma decisão muito importante. Eu vendi meu único imóvel, pedi demissão de um concurso de 10 anos, porque eu acreditava que eu iria pagar o preço necessário para fazer acontecer. E essa visão é extremamente importante. Quando você olha isso tudo, pode parecer que é muita coisa, mas você tem que olhar a sua vida e pensar quais são os riscos hoje que você está tendo por não tomar as decisões que você precisa tomar. Você está trabalhando todo dia em uma empresa, vendendo seu tempo por dinheiro. E se amanhã você for demitido ou demitida, o que vai acontecer? O quanto você está preparado ou preparada para o mercado de trabalho? Você precisa ampliar a visão em relação à importância de desenvolver essas novas habilidades e competências. E eu posso garantir para você que o que você já estudou para chegar até aqui é muito mais complexo do que falta. Só que o que falta é a necessidade de expandir um pouco mais a mente, no sentido de entender que você não é só um engenheiro, uma engenheira, um técnico ou uma técnica. Você é muito mais do que isso. Não é aquilo que você estudou que vai definir quem você é. E você pode sim dar passos muito maiores. E eu acredito nisso e eu estou te mostrando o que eu fiz. Eu terminei uma faculdade particular com 35 anos. Eu acreditava que, ao começar uma engenharia com 30 anos, eu não teria opções no mercado de trabalho. Só que a partir do primeiro dia de aula, quando eu decidi que eu faria a engenharia, eu cheguei para os meus colegas de sala de aula e falei, eu vou terminar em 4 anos e meio a engenharia. Todo mundo deu risada da minha cara. Por quê? Pô, é muito difícil. Conversei com o coordenador, ele falou, pô, Daniel, cara, não vi ninguém fazer isso, tive que antecipar matéria, disciplina, fazer em outra universidade também. Só que eu estava decidido. A decisão é importante. Se você quer empreender, se você quer ter resultado, trabalhando no mercado de consultoria elétrica, você precisa decidir isso. A decisão de fazer o que for necessário para que a empresa dê certo vai mudar o seu jogo. Agora, se você não tomar essa decisão, você vai olhar aquilo que você não gosta tanto e isso vai fazer com que você tenha dificuldade para crescer ao longo do tempo.
porque as dificuldades vão surgir, você vai ter que trabalhar mais, você às vezes não vai dormir tanto, você às vezes vai ter problemas. Ao longo do tempo, as coisas vão melhorando se você decidir caminhar nesse processo de melhoria. Por que eu estou te falando isso? Porque agora começa a chegar um momento muito delicado dessa aula, que é você olhar isso tudo e entender que desse jeito não funciona. Você precisa dar passos diferentes, você precisa ir para uma outra direção. E agora, você precisa olhar esse organograma do eu empresa, se você está começando sozinho ou tem poucas pessoas trabalhando com você, e montar um planejamento estratégico, entendendo que, ao empreender, você precisa desenvolver diversas novas habilidades complementares, ou seja, parte administrativa, financeira, a parte de marketing comercial, aprender a vender, fazer marketing, tudo isso vai te ajudar muito. Agora, nós vamos começar a conversar sobre vendas, uma etapa muito importante do seu negócio, algo que está ligado à parte comercial. Entendemos um pouco sobre o organograma, sobre a estrutura, sobre a importância de montar uma gestão comercial. Nós vamos ver isso na prática, como que funciona um processo de vendas e quais são os indicadores que você precisa controlar. Aqui, nós vamos agora tratar sobre etapas de vendas. Vamos pensar o seguinte, quando você está vendendo, é importante você compreender que existe um funil aqui. Existe uma fase onde você vai ter um contato inicial, você vai entender a situação da pessoa, você vai quebrar as objeções, você vai negociar e vai vender. Isso aqui é um funil que pode se estender ou pode se encurtar de acordo com o tipo de negociação que você vai fazer e de acordo com o serviço que você oferece. Isso é extremamente importante que você compreenda. Agora eu vou te explicar na prática como que você pode fazer isso na sua empresa, considerando o que nós já conversamos até agora. Dá uma olhadinha nisso aqui. Nós temos os serviços que você definiu que vai incorporar na sua empresa, ok? Então você vai editar esses campos aqui e vai colocar os serviços que você considera importante oferecer. Feito isso, nós vamos ter o quê? Uma planilha com os serviços que você decidiu prospectar. No meu caso, o meu carro-chefe na empresa são os serviços de laudo para crédito de ICMS. Eu tive durante um bom tempo uma prospecção ativa com esse serviço. O que acontecia? Eu pegava cada cidade, as empresas, ia entrando em contato. Agora vamos imaginar o seguinte, cada vez que eu fazia um contato, eu tinha o quê? Uma planilha de prospecção, onde eu colocava a cidade da empresa, o estado, contato, telefone, e-mail, o serviço que eu estava oferecendo, essa planilha eu usava para diversos serviços. Então, por exemplo, laudo para crédito ICMS, laudo de inspeção e certificação elétrica, laudo de inspeção elétrica para condomínios antigos, certificação elétrica para condomínios novos, vistoria por hora técnica, assistência técnica judicial, consultoria elétrica, na época eu ministrava treinamento de NR10, e aí eu ia classificando nessa fase de prospecção, nessa planilha, melhor dizendo, quais eram os negócios que estavam prestes a serem viabilizados, ou seja, quais eram as oportunidades que poderiam surgir a partir desse contato de prospecção. Colocava a data do contato, data do retorno e alimentando automaticamente. E ao colocar a data de retorno, eu conseguia saber quanto tempo faltava para entrar em contato com aquela empresa. Nós temos aqui um campo muito importante no Pareto, que é a classificação entre as empresas que são base zero, ou seja, aquelas empresas que elas não têm potencial para avançar nas negociações. Por exemplo, quando a gente fala em laudo para crédito ICMS, às vezes a gente entra em contato com uma indústria e ela fala que está no Simples Nacional e não se aplica, não se encaixa esse serviço para empresas no Simples Nacional. Só que pode ser que essa empresa estivesse dizendo, olha, eu quero contratar esse serviço, eu estou precisando de um orçamento. Então, nesse caso, eu coloco aqui como orçamento enviado, essa indústria sai dessa planilha, tá? E aí eu começo a avançar com ela na planilha de negociação. Só que enquanto eu não enviei o orçamento, ela fica nessa planilha de prospecção e eu vou classificando a temperatura dela também. Às vezes é um potencial, por exemplo, 80%. O que significa isso? Não tem tanta chance de vender. E essas conversas como estão? Temperatura morna, temperatura quente, temperatura fria. Vou classificando e colocando a observação aqui. Isso é um mini CRM que você pode fazer gratuitamente com o Excel na sua empresa. Qual que é a grande vantagem? Se eu fizer, por exemplo, aqui um filtro informando quantas empresas foram enviadas o orçamento. Tá? Nós temos aqui uma quantidade de 5 orçamentos. Agora, 5 orçamentos em relação a quantos contatos, quantas empresas foram prospectadas. Agora, vamos supor que eu venha fazer um filtro em relação a um serviço específico. Por exemplo, laudo para crédito de ICMS. Se eu selecionar isso tudo aqui, nesse exemplo, nós temos 40 empresas. Ou seja,
Dessas 40 empresas, nós enviamos orçamento para 5. Então, nós temos uma conversão aqui de 12,5%, arredondando 13%, tá, de conversão em relação às empresas que nós enviamos orçamento. Isso é extremamente importante. Por quê? A partir desse momento, o que eu tenho que saber? Quanto tempo eu demorei para entrar em contato com essas 40 empresas? 2 dias? 3 dias? Porque isso me gerou 5 orçamentos. Depois, nós temos uma planilha aqui, por exemplo, que você vai observar e cadastrar todos os orçamentos que você enviou. Tá? Aqui tem 5 orçamentos. Tem as regiões, as cidades. Nesse exemplo aqui, de maneira específica, tem um serviço que eu fiz e que gerou de laudo para crédito CMS, e foi enviado o orçamento no dia 26 de junho de 2023, foi aprovado e gerou um faturamento de R$70 mil. Aonde? Lá no Ceará, saindo de Curitiba. E essa negociação não foi feita fazendo uma visita. Então, o que acontece? O orçamento já foi aprovado, o serviço já foi feito e entregue e gerou um faturamento de 70 mil em menos de 5 dias. Esse orçamento ele está com status aqui de aprovado, mas tem orçamentos aqui com status de rejeitado. Vamos supor, você perdeu uma negociação e tem aquilo que está em andamento. Com esse simples controle, você consegue saber quanto que você tem de dinheiro em andamento na praça. Um resumo disso tudo seria isso. Nesse caso, nós temos 40 empresas prospectadas, temos 5 orçamentos enviados, 12,5% de taxa de conversão em relação às empresas que nós fizemos em contato. Nós temos aqui um total de orçamento enviado de R$100.600, orçamentos que têm um valor médio aqui de R$20.120. Nós temos também uma situação dos orçamentos que estão em andamento, ou seja, negociações que ainda estamos aguardando a resposta do cliente, e isso aqui totaliza 20.600, e nós perdemos, ou seja, tivemos orçamentos rejeitados no valor aqui de 70 mil. Só que o que tem em andamento pode ser convertido e aumentar ainda mais esse resultado. Isso é extremamente importante, que você possa olhar o seu modelo de negócio e verificar ele dessa forma. Hoje, quanto que você tem de orçamento na praça em andamento, que é essa linha amarela? E esses orçamentos que você está perdendo, por que você está perdendo? Esses indicadores que você pode montar com Excel vão te permitir gerenciar a sua área comercial, ou seja, olhar mais do alto. Para cada serviço que você oferece, quais você vai fazer prospecção ativa, quais você vai fazer prospecção passiva, colocar isso tudo que chega em uma planilha de prospecção. Nessa planilha de prospecção, qual que é o teu objetivo? Enviar o orçamento. Quando você envia o orçamento, qual que é o próximo passo? Começar a negociar esses orçamentos. E aí, alguns orçamentos você vai perder, o cliente não vai aprovar, vai contratar da concorrência, vai achar o valor caro. Quais são essas objeções por trás das rejeições, ou seja, das pessoas que não querem contratar o seu serviço? Você vai entender isso, modelar, fazer um PDCA, ou seja, rever aquele processo, os argumentos, a tua sistemática de venda, e vai melhorar cada vez mais o seu processo. Quantos orçamentos você tem em andamento? Quais que estão próximos de fechar nesse mês, no mês que vem? Quanto que você tem para negociar no começo do ano que vem? Dos orçamentos que foram aprovados, quanto que você pode gerar de novas receitas? Quais são os novos serviços que você pode oferecer para esses clientes? Vale a pena? Será que não? Deixa eu te dar um exemplo bem prático quando a gente fala em trabalhar com serviços de alta lucratividade. Aqui nós temos a nota fiscal do serviço que eu comentei com vocês anteriormente. R$70 mil de faturamento aprovado. Aqui, estou só marcando, mostrando para você que isso aqui realmente é o arquivo da nota fiscal que foi emitida e que gerou um faturamento aqui de R$70 mil. R$70 mil em quanto tempo de serviço? Menos de 5 dias. Trabalhando com o que, Daniel? Laudo para crédito de ICMS. Eu já vou te explicar um pouco mais sobre isso. Então, nesse caso, tinha 2 CNPJs que foi emitida a nota fiscal, serviço progressivo e retroativo. O valor dessa nota aqui, R$24 mil. Para a mesma empresa, foi 2 CNPJs diferentes, nota fiscal sequencial aqui, mesma data, tá? E aí nós temos o complemento no valor de R$46 mil, onde? No Ceará, saindo de Curitiba, ok? Isso é extremamente importante que você perceba. Um serviço com alto valor agregado em menos de 5 dias de trabalho. Poucos serviços no setor elétrico vão te permitir ter um faturamento como esse. Em menos de 5 dias, 70 mil. Daniel, você faz sempre isso? Obviamente que não, tá? Mas o que é importante você compreender? Que existem alguns serviços que vão te permitir
ter uma lucratividade maior e outros que vão te fazer com que você fique refém, trabalhando toda hora no operacional com uma lucratividade muito pequena. É importante que você reflita sobre quanto que vale o valor da sua hora técnica hoje, como pessoa jurídica, porque da pessoa jurídica tem uma pequena parcela que vai para sua conta como pessoa física. E se você começar a fazer coisas que não entram dinheiro na sua conta, você vai ficar refém daquilo ali. Você está vendendo tempo por dinheiro, só que na tua empresa, ao invés de estar trabalhando para alguém. E você precisa sair desse nível de vender tempo por dinheiro para poder pensar em escala, tração e aumentar o valor da sua hora técnica. Só que como que isso é possível? Oferecendo serviços que poucas pessoas conhecem, serviços muito especializados, se posicionando de maneira adequada no mercado em relação a isso, que é exatamente o que eu estou fazendo com você agora aqui. No meu caso, a Perícia Elétrica é uma empresa que 90% dela é de capacitação técnica. O nosso negócio é capacitação técnica hoje, mas não foi assim no começo. Durante muito tempo, o nosso foco, 100% da receita, estava em prestação de serviço. Só que, entendendo o mercado, eu falei, peraí, eu tenho clientes hoje em 12 estados do Brasil, eu posso atender clientes em vários estados, só que isso não me dá escala, porque muita coisa depende da minha hora técnica. Então, o que eu vou fazer? Considerando o problema que existe no mercado, eu vou capacitar outros profissionais para fazerem exatamente o que eu faço. Então, eu ainda faço serviços, mas com uma proporção muito menor, por isso que eu não tenho uma área de prospecção ativa, só tendo empresas que me procuram basicamente hoje. Mas todo o nosso posicionamento, todo o marketing, todo o processo de vendas é importante que você entenda. Aqui nós temos o quê? Um processo de aumento de nível de consciência, de quebra de objeção, de passar segurança, de mostrar domínio de assunto, que é o que você precisa fazer ao vender o teu serviço. Obviamente que no final dessa aula eu vou te apresentar um pacote com muitos treinamentos na área de perícia judicial e extrajudicial, e talvez você fique brabo ou braba com isso. Mas não, observe como que é feito o processo de vendas através da geração de valor. Você precisa entender que no processo de vendas, antes de vender, você tem que gerar valor para que a pessoa entenda o que você tem para oferecer. Se você não gerar valor, você perde percepção de valor e aí você vai estar no mercado concorrendo com qualquer outra pessoa que tem um curso de qualquer coisa que não resolve nenhum problema. Entende? O que eu estou te passando aqui são coisas práticas do dia a dia. Nos nossos treinamentos, eu mostro as notas fiscais para os nossos alunos, detalho os bastidores daquela rota, mostro coisas que só quem é nosso aluno sabe, né, o que a gente tem de conteúdo ali extremamente prático, aquilo que não é ensinado na universidade por conta dos problemas que eu já expliquei para você. Mas vamos lá, por que eu estou te mostrando isso tudo? Para que você possa olhar mais do alto e pensar o seguinte, o quanto é importante você eliminar alguns escopos de serviço que estão só te travando, te prendendo e não te fazem crescer ao longo do tempo. Você precisa fazer isso para ir para o próximo nível. E por que isso é importante? Você precisa ter tempo livre. Qual que é um outro grande erro que muitos profissionais cometem? Passam grande parte do tempo como se fosse esse gráfico A, na parte operacional, gastando tempo fazendo serviço, sem focar no estratégico. Ficou muito pouco tempo no estratégico. E com isso, obviamente, a sua empresa não vai crescer. É muito difícil crescer sem ter tempo para estudar, sem investir em treinamentos bons, sem estar ao lado de pessoas que façam você crescer. E hoje em dia é fácil fazer isso, desde que você ajuste o seu modelo mental, olhe esse gráfico e se perceba onde você se encontra nesse momento. Você está mais na parte operacional? Você está mais na parte estratégica? O ideal é o quê? Que você passe grande parte do tempo no estratégico. Daniel, me explica por que eu tenho que ficar no estratégico. Olhe os grandes empresários. Por exemplo, Carlos Wizard. Eu estava em um evento dele em São Paulo, com ele e o Flávio Augusto, e uma das coisas que ele me falou foi, cara, me falou não, falou no evento, né? Eu comprei uma pizzaria, uma rede de pizzaria. Eu não entendo nada de pizza, só que eu entendo de gestão. E aquilo mudou a minha vida. Ao escutar ele falando aquilo no evento para diversas pessoas, eu percebi que eu precisava entender de gestão, me especializar nas mais diversas áreas, porque só assim você consegue fazer um negócio crescer. Você não vai conseguir fazer uma empresa crescer aprendendo cada vez mais a parte operacional. E que se dane o que os outros vão falar. Ah, aquele cara lá está vendendo, eles fazem um marketing muito bem, não sabe nada da parte técnica. Né? Deixa os outros falar. Isso acontece, porque quando você começa a trabalhar com marketing, as pessoas vão te julgar pelo marketing. Só que, obviamente, quando as pessoas conhecem o teu laudo técnico, você consegue mostrar o teu conhecimento. Só que você não vai conseguir mostrar conhecimento técnico falando de 10 coisas diferentes. Chega uma hora que você tem um limite de estudo, de atualização, você não consegue colocar em prática aquilo. E obviamente que hoje, com a internet, tem muita gente fazendo isso.
vendendo curso de coisas que não faz, oferecendo soluções de coisas que não oferece para o mercado, porque a pessoa tem um conhecimento e entende, eu vou dar um curso sobre isso. E tem um monte de gente que está comprando curso de qualquer coisa, acreditando que está fazendo movimentos que vão fazer a empresa crescer. Só que são movimentos que estão tomando o teu tempo e te impedindo de crescer, porque está bitolando cada vez mais a tua mente. O que eu quero te dizer é que, quando você olha mais do alto, e aquilo me fez enxergar mais do alto, eu passei a entender que eu precisava me desenvolver cada vez mais e andar com pessoas que pensassem como eu gostaria de pensar, tá? Ou seja, eu não estava no nível dessas pessoas, mas eu entendi que eu quero estar junto porque, estando junto, eu vou passar a pensar de maneira diferente. O meio influencia muito o ambiente que você se conecta. E, obviamente, que eu precisei investir dinheiro nisso e tempo. Eu invisto muito dinheiro em treinamento. E é por isso que eu estou aqui hoje, em tão pouco tempo, tendo me formado com 35 anos numa universidade particular, tendo hoje uma empresa com clientes físicos em diversos estados do Brasil e alunos em todos os estados do Brasil. Não teria conseguido isso se eu tivesse olhado somente para ganhar dinheiro e oferecer serviço. Então, a fórmula que eu te digo é, com toda certeza absoluta, estude mais coisas, principalmente se você não consegue delegar hoje. Isso vai mudar o seu jogo ao longo do tempo. E não tenha pressa. Coisas sólidas não se constroem da noite para o dia. Você vai demorar um certo tempo para crescer, mas se você estiver alinhado e focado na direção certa, você pode ter certeza que você vai aumentar muito as chances de tudo dar certo e você ter uma empresa de acordo com aquilo que você sempre sonhou. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por acompanhar o nosso trabalho e até a próxima aula.